Boa noite, querida igreja. Estamos começando mais um culto em família neste domingo, mais um culto em quarentena, mas também mais um culto com música, como tradicionalmente fazemos, e dessa vez um pouco diferente. Atendemos alguns pedidos que foram mandados por nós em comentários no Facebook, no YouTube também, e também no nosso WhatsApp. Então vamos tocar algumas dessas canções para nós celebrarmos juntos ao Senhor. Você pode continuar mandando suas canções da maneira que for melhor. Hoje o violão está ali de folga, descansando um pouquinho, e a gente vai acompanhar elas no teclado, e eu convido vocês a louvarem junto com a gente ao Senhor com essas canções. Vamos lá? Maravilhosa graça, graça de Deus sem par, como poder cantar, como é de começar. Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Maravilhosa graça, traz vida perenal, por Cristo perdoado, boa mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz, por ela Deus transforma, dá vida eterna em paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Amém. Corpo e família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor.
recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Você é precioso, meu irmão, você é precioso para mim, você é precioso para o Senhor. E assim como nós estamos sentindo, sabemos que vocês que estão do outro lado aí também estão sentindo a falta de estar junto, a falta de abraçar, a falta de estar na comunhão da igreja presencialmente. Mas que a gente lembre que o Senhor é soberano, o Senhor é onipresente, onipotente, e Ele é capaz de mudar todo esse cenário. E é Ele que nos une como família. Então, sinta essa saudade de estar junto como igreja, mas que isso não te impeça de ser igreja. Você possa orar pelos seus irmãos, possa orar pela igreja, possa orar por essa nação que está sofrendo e pelas famílias que estão sofrendo com perdas. E que essa situação acabe logo, que possamos clamar ao Senhor para que isso tudo acabe logo, que o mínimo de vidas possam ser ceifadas. E que o Senhor nos cure aqueles que estão passando por essa enfermidade. Fique com Deus, agora fique também com a mensagem do pastor Rogério. Deus abençoe você, tenha uma ótima semana. Mas, Crica, a gente daqui a pouco vai começar, você botou essa touca na cabeça? Não é touca, Ué, não é touca? Então o que é isso? é máscara. Mas, Crica, a máscara... Ih, Crica, já vai começar. Acho que já estão vendo a gente aí? Já estão assistindo? Já estão assistindo, Crica. E você com essa máscara na cabeça. Ué, o quê? Não disseram, Disseram o quê? traz a máscara. Mas não é na cabeça. Mas eu tô com o cabelo arrepiado. Eu sei que você está com o cabelo arrepiado, mas não é assim. Posso botar a máscara no lugar? Eu vou botar aqui, ó. Assim, ó. A máscara fica aqui, assim, ó. Mas o quê? Eu queria arrumar meu cabelo. Não, mas aí não é máscara. A gente deve usar máscara, todas as pessoas devem usar máscara em cima do nariz e da boca, para evitar o contágio do coronavírus, tá? E a touca? Depois você põe uma outra touca, ué. Não tem problema. Mas vamos falar com o pessoal que já pegou a gente conversando aqui. Olá, pessoal, como estão, irmãos? Nós estamos aqui no Em Família para que nós possamos conversar sobre a Palavra de Deus nesta noite. Em família? Nós estamos aqui no Em Família. Por quê? Não é oração e ação kids? Hoje não é o Oração e Ação Kids. Hoje é o Em Família. E o que eu tô fazendo aqui? Você está aqui comigo hoje para você me ajudar, para a gente conversar sobre esse texto, porque eu vou falar sobre família e hoje eu vou falar sobre pais e filhos. Pais e filhos. Eu sou sua filha? É como se fosse minha filha, sim. Mas vamos falar sobre pais e filhos hoje? É. Então tá. Eu vou falar
E você, então, se quiser dar alguma opinião, você pode dar opinião, então. Então eu quero. Quer dar opinião o quê? Eu quero falar sobre pais e filhos. Você quer falar sobre o quê? Filhos e pais. Ah, filhos e pais? Também pode ser, não tem problema. Vamos abrir a Bíblia? É. Então tá. Olha, faça o seguinte, abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 6. Nós vamos ler os 4 primeiros versículos de Efésios. Quero que vocês saibam da minha alegria de poder estar trazendo a palavra de Deus para todos os membros da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Eu, pastor Rogério Belan, tenho muita alegria de estar trazendo, mas também para todos os amigos que estão acessando as nossas mensagens, as nossas palavras. Todos são muito bem-vindos. É uma alegria muito grande poder falar da Bíblia, a palavra de Deus, para vocês todos, ok? E também. Para você também, é uma alegria falar para você e para mim. Ok. Ah, bom, então tá. Então nós vamos orar, Krika. Vamos orar. Você pode fechar seus olhinhos, isso, e vocês também em casa, fechem seus olhos, nós vamos orar. Deus do céu, muito obrigado pelo teu amor por nós, e nós agradecemos pela alegria e pela honra de poder falar sobre a palavra de Deus, Pai. Eu te suplico que o Senhor me unja com o teu Espírito Santo e unja também a todos aqueles que vão ouvir para discernir a mensagem da tua palavra. Tudo isso eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode abrir. Isso, vamos lá. Eu vou ler o texto que está em Efésios 6. Efésios 6. Os versículos são 1, 2, 3 e 4. Fica lendo aqui comigo, querido. Tá. Olha lá. O texto diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Que lindo. Esse pequeno texto de Efésios 6, de 1 a 4, fala sobre as relações entre pais e filhos. E nós hoje vamos falar sobre a questão dos filhos. E no próximo, em família, no próximo domingo, nós vamos falar sobre a questão dos pais. Então, vamos primeiro pensar no seguinte: por que nós devemos honrar pai e mãe? Por quê? Por quê? Pois é sobre isso que eu vou falar. Por quê? Eu vou falar agora. Nós devemos honrar pai e mãe, primeiro, por uma razão muito simples. Porque isso é natural. Honrar pai e mãe é natural, é justo, é natural. É natural. Há um estudo muito interessante feito pelo pastor Hernandes Dias Lopes, em que ele defende que honrar pais e mães é natural, é a lei e é o evangelho. E é sobre isso que nós vamos falar. Por que é natural? Olha, todas as sociedades, todas elas, de alguma forma, defendem a questão de que filhos honrarem pai e mãe é uma questão natural. Todas as grandes religiões, todas elas defendem, embora as grandes religiões muitas vezes sejam discordantes em muitos pontos, mas quando se trata da questão de honrar pai e mãe, todas as grandes religiões defendem que os pais, as mães devem ser honrados, todos eles. E a desobediência aos pais, a desobediência ao pai e à mãe, normalmente indicam numa sociedade que essa sociedade está profundamente decadente. Quando há um surto de desobediência aos pais, isso indica uma sociedade que está caindo no seu aspecto moral, no seu aspecto estrutural. Em muitos momentos na Bíblia, Krika, O quê? muitos momentos, a Bíblia mostra que
a grande desobediência, a grande desonra aos pais aponta para o princípio do fim dos tempos. E eu vou convidar você para que nós leiamos 2 textos que falam sobre isso. Abra aí sua Bíblia em Romanos 1, 28 a 30. Romanos. Romanos. Nós vamos ler Romanos 1, o primeiro, o iníciozinho de Romanos. Romanos fica logo depois de Atos. Eu sei. Eu sei que você sabe. Mas aí a gente vai abrir aqui Romanos 1, versículos 28 a 30. Preste atenção. Veja como esse texto, que aponta para uma certa decadência social, ele inclui dentro do escopo da própria decadência o desonrar pai e mãe. Olha o que diz. Romanos 1, a partir do 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E aí diz assim, 29, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Fala de uma sociedade decadente, de um abandono do que é virtuoso, e entre aquilo que seria o abandono do que é virtude está desobedecer os pais. Que coisa. Eu não desobedeço você, né? Você não costuma me desobedecer não, é verdade. Mas vamos ler outro texto? Onde? Aqui, ó, 2 Timóteo 3, de 1 a 3. Vai um pouquinho mais para o fim da Bíblia aí. 2 Timóteo 3, de 1 a 3. Aqui, ó, achamos aqui, ó. Também falando sobre os últimos dias, não só sobre a decadência da sociedade, tendo como um dos indicadores a desobediência aos pais, mas agora esse texto falando sobre os últimos dias da sociedade e apontando também como uma indicação da proximidade dos últimos dias a desonra aos pais. Que coisa. Vamos ler. Vamos lá. 1 Timóteo 3, de 1 a 3. Ok? Acharam aí? Então vamos lá. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Que coisa. Que coisa. Quando a gente fala de uma sociedade decadente, quando a gente fala de uma sociedade que se aproxima do seu fim, dentro desse escopo está desobedecer e desonrar os pais. Por isso que honrar pai e mãe é algo natural e justo dentro de uma boa sociedade. Mas há uma outra razão pela qual devemos honrar os nossos pais, nosso pai, nossa mãe. A outra questão é a lei. A lei trata dessa questão de honrar os pais, tanto a lei de Deus quanto a lei dos homens. Há artigos na lei que protegem os pais da agressão, do abandono, da desonra dos filhos. A lei dos homens, mas a lei de Deus também. Você viu que nós lemos no texto que lemos de Efésios, honrar pai e mãe, como sendo o primeiro mandamento com promessa. É interessante, eu queria que você lesse comigo, voltasse a ler comigo lá em Efésios, abra de novo Efésios aí 6, nós vamos ler os versículos 2 e 3 de Efésios. Efésios 6, abre aí por favor, isso. Efésios 6, 2 e 3 diz assim, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa,
para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Não é apenas obedecer pai e mãe. Claro, obedecer é extremamente importante. É mais do que isso, é honrar, amar, respeitar e cuidar dos pais. Há um certo momento na vida em que as coisas se invertem um pouco nessa relação pai e filho. Quando os filhos são pequenininhos, são crianças, adolescentes, a um determinado ponto da vida, é muito comum que os pais cuidem deles. Mas espera-se que quando esses pais ficarem velhos, ficarem frágeis, que haja uma inversão e haja um desejo dos filhos de cuidar dos seus pais. Isso é muito interessante. É preciso que nós tenhamos uma visão global do que seja cuidar dos pais. Nós temos uma amiga, você sabe quem é aquela amiga que temos que mora em Portugal? Eu sei. Tá? Eu não vou falar o nome dela, que ela não me autorizou. Eu falo. Não fala não vai falar. Eu só estou dando o exemplo. Eu queria falar. Não precisa falar. Aquela amiga que ela mora em Portugal, ela estuda lá também, e ela contou para nós uma coisa estranha, que em alguns lugares lá na Europa está havendo o hábito de famílias levarem seus pais velhinhos para uma praça, alguns deles acometidos, por exemplo, de Alzheimer, não tem uma noção clara do que está acontecendo à sua volta, e simplesmente os abandonam nas praças, para que o poder público tenha que ir lá, pegar aquele idoso e levar para uma instituição. Que coisa triste. Pois é, abandonar. Não pode se conceber isso. Nós precisamos entender que filhos devem honrar pai e mãe de uma forma global, em todos os aspectos. Você lembra da história do filho pródigo? Sim. Pois é, o filho pródigo, aquele filho ele foi para outras terras e o pai ficou e o filho mais velho ficou também. Eu lembro. Pois é, aquele filho mais velho, ele obedecia o pai, mas ele não honrava o pai, ele apenas obedecia. E não é assim, é honrar, obedecer, amar, cuidar. Há que haver cuidado dos filhos para com os pais. Mas eu queria também ler com você um outro texto lá no Velho Testamento, tá? Vamos lá, é Levítico 19, de 1 a 3. Vem lá para o Velho Testamento. Levítico, lá no início da Bíblia, vai abrindo aí. Abre aí Levítico. Ok? Levítico 19, de 1 a 3. Aqui, ó. Aqui? Tá, então tá. Vamos lá. Levítico 19, de 1 a 3. Vamos ler juntos? Vamos lá. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: sereis santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Interessante. Pois é, continua assim, ó. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Deus fala: eu sou o Senhor vosso Deus. E aí? Aí é interessante você observar que esse texto mostra que honrar o pai e a mãe significa uma forma de santidade, de estar sendo separado para Deus. O que quer dizer que honrar pai e mãe não se dissocia de honrar a Deus. Como é que alguém pode honrar a Deus e não honrar seu pai e sua mãe? Não dá. Não dá, não dá. Muito bem, então nós vimos que honrar pai e mãe é uma questão natural e justa, que honrar pai e mãe faz parte da lei dos homens e da lei de Deus. E há uma outra questão interessante. O texto diz que aquele que honra pai e mãe tem os seus dias de vida prolongados e que tudo lhe vá bem. Então,
A Bíblia faz uma promessa para aqueles que honram pai e mãe. Significa que essas pessoas irão bem na sua vida, serão abençoadas por Deus e que elas terão seus dias prolongados sobre a face da terra. Significa que honrar pai e mãe acrescenta tempo de vida à nossa vida. Mas não só tempo, mas tempo de qualidade à nossa vida. É uma promessa de Deus para aqueles que honram pai e mãe. Interessante. Muito interessante. Mas eu quero falar sobre uma última razão porque honrar pai e mãe é algo que devemos fazer. Por quê? Olha aqui, ó. Nós devemos honrar pai e mãe por causa do Evangelho, por causa da mensagem de Cristo que existe na nossa vida. Porque a palavra de Deus, no seu Evangelho, nos ensina isso. E eu quero convidar vocês para que vocês abram aí a sua Bíblia em Colossenses 3:20. Abre lá a Bíblia, lá no Novo Testamento. Agora vamos passar para o Novo Testamento. Lá em Colossenses 3, isso, Colossenses 3, 20. Colossenses 3, Filipenses, Colossenses 3, 20. Aqui, ó. Ah, tá, aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos lá. Vamos ler? Podemos? Colossenses 3, 20 diz assim, ó. Filhos, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Quando a gente obedece pai e mãe, quando a gente honra pai e mãe, isso traz felicidade a Deus, né? Filhos crentes precisam entender que nosso relacionamento com os nossos pais, esse relacionamento que temos, é um relacionamento que faz parte da nossa vida restaurada pelo Evangelho e pela fé. Uma pessoa que tem a sua existência, a sua vida restaurada, uma pessoa que foi salva, ela também tem restaurado na sua vida a qualidade e a forma do seu relacionamento com a sua família, com as pessoas, com os seus pais. E a Bíblia diz que isso é agradável a Deus. Que interessante. Eu queria Você queria o quê? perguntar uma coisa. Tá bom, você quer perguntar uma coisa? O que é? Isso Isso o quê? de honrar pai e mãe Tá, isso de honrar pai e mãe, o que é que tem? é só para pai bom, Se isso é só para pai bom, para mãe boa. se honrar pai e mãe é só para pai bom e para mãe boa? Não diz isso não. Diz que é para honrar pai e mãe. A gente honra os pais bons e isso é maravilhoso, mas nós precisamos honrar os pais que não são bons também. Orar por eles, honrá-los, respeitá-los e pedir a Deus que eles sejam alcançados pelo Evangelho. Honra teu pai e tua mãe em todos os aspectos, em todas as situações, porque isso agrada a Deus. E se houver uma questão de relacionamento difícil, certamente, na medida em que você honrar seu pai, você honrar sua mãe, você obedecer a Deus, Deus vai abençoar você. Entendi. Então hoje nós vamos estar falando sobre isso, honrar pai e mãe. E no próximo Em Família, que vai acontecer no próximo domingo, isso que vai acontecer no próximo domingo, nós vamos falar sobre o versículo 4 de Efésios 6, que diz o seguinte: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Agora, na próxima semana, vai ser não só como os filhos devem agir com os pais, mas agora, como é que os pais têm que honrar seus filhos? Gostei dessa. Você gostou? Gostei. Então tá bom. Então nós vamos ver isso na próxima semana. Nós vamos agora orar a Deus, agradecer por esse dia e nós vamos nos encontrar de novo, você sabe quando, Crica? Não. Nós vamos nos encontrar na terça-feira
às 19h30 no Oração e Ação. Então agora fecha os olhos, vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, muito obrigado por esse dia na tua presença. Abençoa, Senhor, esta igreja querida, a Igreja Batista da Freguesia. Abençoa todos esses amigos que estão também assistindo essa palavra. Que todos possam ser despertados para cada vez mais honrar seus pais, honrar pai e mãe, ter amor por eles, e mesmo aqueles que não sejam pais e mães tão bons assim. Eu quero suplicar que o testemunho dos filhos, que o amor dos filhos e que a ação do Teu Espírito Santo sobre eles transforme, Senhor, para que eles também sejam bons pais, sejam um bom papai, uma boa mamãe, Senhor. Abençoa, Senhor, as autoridades do nosso país. Tem misericórdia de nós. Protege-nos, Senhor, eu te peço. Tudo isso te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Agora você pode abrir os olhos. Eu estava cochilando. Ah, você estava cochilando? Não pode cochilar. Vamos despedir do povo lá. Olha, que Deus abençoe vocês. Nós vamos estar juntos agora na terça-feira, às 19h30. Uma boa noite. Deus seja com vocês. Amém? Até logo, queridos. Até lá.